capivara é o maior roedor do mundo e tem ampla distribuição desde o Panamá até o norte da Argentina. No Brasil, a capivara é amplamente distribuída e muito abundante, principalmente na região do Pantanal. Elas se distribuem por habitats naturais e antrópicos, sempre próximas à água, por serem animais semiaquáticos. E elas usam a água para regular a temperatura, para proteção e para reprodução. As capivaras eram usadas como bichos de estimação por alguns povos indígenas, e atualmente muitas pessoas gostariam de ter também. As capivaras são herbívoras e um indivíduo adulto consome aproximadamente 3 quilos de alimento fresco por dia. A sua alimentação consiste principalmente de capim, por isso o seu nome do tupi, que significa comedor de capim, capivara. Mas apesar disso, elas também comem sementes, plantas aquáticas, frutos, e o alimento que elas consomem depende muito da época do ano e da região onde elas se encontram. Por serem pastadoras seletivas, elas optam por alimentos que têm uma quantidade maior de proteína. Elas também costumam roer cascas de árvores para poder desgastar os seus dentes incisivos. Outra forma de alimentação das capivaras é o próprio cocô, que elas acabam comendo novamente para aumentar a absorção das proteínas. Possuem 2 tipos de fezes. Um tipo é oval e ele tem um tom verde escuro, e o outro é mais pastoso, que é um pouco mais claro. A mais pastosa se chama secotrofo e ela possui 37% a mais de proteína do que as ovais. E são elas que as capivaras consomem depois. Outra forma de aumentar essa eficiência digestiva é regurgitar, continuar mastigando tudo de novo, a comida. As capivaras possuem dimorfismo sexual após a fase adulta. Esse dimorfismo é possível ser observado pela glândula que elas possuem na região acima do nariz. Considerando que as capivaras não são animais que saem do seu território, elas são territorialistas, essa glândula ela tem também a função de secretar hormônios que acabam demarcando ali o seu território. O tamanho dessa glândula é mais proeminente nos machos, nas fêmeas acaba sendo até quase imperceptível. Ela tem uma relação com a produção, a quantidade de produção espermática, e isso pode definir, inclusive, quem vai ser um macho alfa. Ou seja, quanto mais hormônios, mais produção de espermas, maior é a sua glândula. Falando nos machos dominantes, a principal função deles é realmente demarcar o território e acasalar com as fêmeas. Outra forma que as capivaras também demarcam o seu território é através das glândulas paranais, que ficam ao lado do ânus, e elas esfregam essas glândulas para conseguir, demarcar ali a região, para deixar ali o cheirinho delas. Lembrando, as capivaras, elas são animais que são semiaquáticos. Dá para perceber que os dedos dos pés das capivaras são interligados e eles acabam tendo essa função de auxiliar no nado. Lembrando que são animais semiaquáticos. Lembrando, o macho dominante, ele tem essa sua principal função de acasalamento, com as fêmeas. Ele acaba se tornando bem agressivo com outros machos. Esse momento de fofurinha que as capivaras têm. Os filhotes de capivara, eles nascem bem levinhos, com cerca de 1,5 kg, e eles possuem já a capacidade de pastar. Além disso, eles possuem uma coloração mais clara, podem chegar até 10 quilos mais ou menos, depois que eles começam a se desenvolver. Os animais que estão entre 6 e 10 meses já são considerados animais jovens. Após isso, eles já estão ali na fase adulta e eles chegam a atingir a sua maturidade sexual entre 15 e 18 meses de vida. E nesse momento, eles podem pesar em média 30 a 60 quilos, dependendo do tamanho do animal, podendo chegar até 80 quilos, geralmente quando são animais que são criados em cativeiro, para alimentação. E eles podem chegar a 1,5 metro de comprimento da ponta do nariz até o bumbum, que elas não têm uma cauda, só no máximo ali uma cauda vestigial que nem dá pra ver direito. E de altura elas têm até mais ou menos uns 65 centímetros. Ainda falando de macho dominante, os outros machos, quando eles atingem a puberdade, eles acabam sendo uma ameaça. Ele é um competidor pelas fêmeas. Então o macho dominante, ele expulsa os outros machos que não são alfa do bando. Então eles acabam sendo isolados ali do bando que elas têm. Os machos que são expulsos, eles formam um grupo de machos celibatários. Então eles acabam não tendo nenhum contato com as fêmeas
fêmeas depois para reprodução. Eles viram monges. Por isso que as capivaras, a maioria é muito deboísta. A gestação das capivaras é de aproximadamente 5 meses, variando ali de 145 a 150 dias, e elas geram uma ninhada de aproximadamente 4 filhotes. E a reprodução delas ocorre o ano todo. Elas têm alguns picos em algumas épocas do ano, mas isso vai depender muito da região onde elas vivem. Um fato que eu acho muito fofinho e bem curioso das capivaras é que elas têm um comportamento aloparental. O que significa isso? As capivaras, elas vivem em grupos de aproximadamente 15 indivíduos, só que isso pode variar na época do ano e pode chegar até 60 indivíduos. São grupos bem grandes. Então esses grupos são formados pelo macho dominante, indivíduos jovens, adultos, velhos e as fêmeas, várias fêmeas. E essas fêmeas, elas, diferentemente dos machos que são agressivos, né, e eles querem ser o único, elas compartilham o cuidado dos filhotes. Ou seja, né, elas não discriminam o filho dela do filho das outras. Elas compartilham esse cuidado, inclusive amamentando. Então é basicamente como se o filho de uma também é filho meu e, enfim, elas têm esse cuidado fofinho, que é uma característica que é bem esperada das capivaras. Qual a característica das capivaras você acha mais legal?